beleza da palavra, aquilo que nós temos falado, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, nós queremos ministrar o seu coração. Quero começar essa palavra aqui dizendo que eu creio piamente que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, que nós estamos prestes a experimentar as últimas coisas, as últimas profecias do Apocalipse. Nós estamos prestes, a nossa geração está prestes a ver o que nenhuma outra geração viu. Quando Jesus fala para os discípulos, bem-aventurados os olhos que vê o que vocês estão vendo, os ouvidos que ouvem o que vocês estão ouvindo, porque muitos profetas e reis desejaram ver e ouvir, e nem viram nem ouviram. Eu não sei se em relação aos acontecimentos dos últimos tempos, a palavra seria bem-aventurado. Porque nós somos a geração, sim, que vamos experimentar o grande avivamento, somos a geração que vamos experimentar o arrebatamento, experimentar a conclusão de Deus em relação ao mundo. Mas somos também a geração que verá as piores coisas que foram prometidas, profetizadas para a terra. Jesus disse que vai chegar um tempo, vai chegar um momento da história da humanidade em que vão acontecer coisas com os seres humanos. E Jesus falou, olha, coisa que nunca aconteceu e nem tampouco haverá de acontecer. Coisas que o mundo nunca viu. Olha que, se você der uma passeada pela Bíblia, você vai contemplar na história atrocidades, coisas que aconteceram que foram horríveis. O mundo se acabou com água. Quando Jesus disse que vão acontecer coisas que nunca aconteceu, nem tampouco haverá de acontecer. É claro que o mundo que foi destruído pelo dilúvio foi terrível. Mas devemos lembrar que o mundo se resumia a apenas uma região da terra. Não havia o número de pessoas em proporção que vai acontecer nos últimos tempos, é sobremaneira maior do que o que já aconteceu até agora. E nós estamos prestes a ver, experimentar, a contemplar as piores coisas que já foram profetizadas pelos profetas, pelos apóstolos e, sobretudo, pelo Senhor Jesus. O Apocalipse não é uma mensagem de um profeta. O Apocalipse é a mensagem do próprio Jesus, já ressuscitado, quando ele vem e revela as coisas dos últimos dias para o apóstolo João. Então eu quero começar essa conversa aqui. Nós vamos orar aqui no final pela Márcia Rocha, que está pedindo ajuda, pedindo que ore pelo filho Luan, que está preso. Nós vamos orar no final aí, viu? Deus abençoe. Então eu quero começar essa conversa aqui dizendo que eu particularmente creio que nós estamos prestes a ver coisas que o mundo nunca viu. E que eu não sei se isso nos faria bem-aventurados ou nos colocaria numa posição de lamento. Mas não tem como a gente fugir. Vai acontecer, vamos ver, vamos experimentar. E o apóstolo Paulo, falando desse assunto para a igreja de Corinto, ele se preocupa com a postura dos cristãos. E então ele vai dizer de que maneira os cristãos da época de Corinto deveriam viver
a fim de que não fossem pegos de surpresa, ou não vacilassem, não caíssem no meio do caminho, a fim de estarem de pé para a volta do Senhor Jesus. Então, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Quando Paulo está falando sobre isso, está conclamando firmeza para os irmãos, ele está falando de arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento. Coisas tremendas e poderosas vão estar acontecendo, coisas que vão alarmar o mundo. E vai chegar um momento em que nós teremos um corpo glorificado, seremos arrebatados. Isso é fato. Mas até que isso aconteça, Paulo dizendo para a igreja de Corinto, até que isso aconteça, precisamos nos manter de pé, porque a vida continua. E o título que eu dei a essa mensagem é ainda não cruzamos a linha de chegada. Até cruzarmos a linha de chegada, até chegarmos no momento de sermos transportados desse corpo para um corpo glorioso, e então temos a garantia de que nunca mais vamos pecar, nunca mais correremos o risco de perder a salvação. Até que isso aconteça, nós precisamos ser o quê? Firmes, constantes, porque tem gente que é inconstante, tem gente que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra, tem gente que está de pé, outro dia está caído. Tem gente que tem um mês que passa na igreja, outro mês passa no mundo. O apóstolo Paulo está conclamando constância. Eu quero que vocês sejam constantes, firmes e constantes. Porque tem gente que tem momentos que ele é firme, que é tão firme assim que alarma, é tão firme que amedronta. Que ninguém pode comigo, que eu sou firme, que eu estou de pé, que papapi parapapá. Só que não é constante. Do mesmo jeito que ele é firme na fé, quando ele sai e se desvia, vai ser firme lá na cachaça, firme no mundo. Não, Paulo diz que devemos ser firmes e constantes. Entreguei minha vida para Jesus, então eu devo permanecer com minha vida entregue, minha vida rendida a Ele até o fim. Louvado seja Deus, que pela misericórdia do Senhor, não é mérito nosso, a gente apenas corresponde com o trabalhar de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, faz 23 anos que somos convertidos, entregamos a vida para Jesus, nunca desviamos, nunca voltamos para o mundo. Louvado seja Jesus, aleluia. Essa constância, essa firmeza constante é quem vai fazer a diferença na nossa vida. A nossa história precisa ser calçada com constância. Qual casamento pode ser firme, pode ter uma história bonita, se o casal vive de se separar e voltar, se separar e voltar, se separar e voltar? A inconstância. Tem casal, por exemplo, que qualquer probleminha que acontece no casamento, primeiro assunto que se levanta é o divórcio. Ah, porque a gente tem que se divorciar, porque a gente não consegue ir em frente. Então você vai usando suas próprias palavras para liberar construções negativas, vai terminar separando mesmo. Então, mesmo em meio às lutas, dificuldades, a gente nunca deve se separar. Como de igual modo, mesmo diante das lutas, dificuldades que você passa no reino de Deus, você nunca deve nem cogitar a possibilidade de se desviar da fé. Faça isso não. Seja constante. E ele vai dizer: constantes, firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor.
sempre abundantes na obra do Senhor. Quando nos convertemos, rapidamente o Espírito Santo começa a mostrar para nós em que área Ele quer nos usar no reino de Deus. Tem gente que sente no coração, e porque tem possibilidades, sente que o chamado é para ajudar outras pessoas, a levantar outras pessoas, ajudar com oferta, né? Ser possibilidade financeira para outras pessoas. Outros sentem no coração que o chamado é para pregar. Outros sentem no coração que o chamado é para servir, para evangelizar, né? Enfim, todo mundo se converte e rapidamente começa a identificar um chamado no seu coração para fazer algo específico para Deus. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos atender esse chamado e sermos constantes e abundantes na obra do Senhor. Abundantes. Fazer o que lhe foi chamado a fazer e fazer até muito mais. No capítulo 17 de Lucas, versículo 10, o Senhor Jesus vai dizer: olha, quando vocês fizerem tudo o que lhes for mandado, dizei, inúteis somos, porque só fizemos aquilo que nos mandaram fazer. Então o Senhor Jesus espera que a gente faça aquilo que aparentemente é a nossa obrigação, mas Ele espera que a gente faça muito mais. Porque ser abundante na obra do Senhor é uma das maneiras eficazes da gente se envolver na obra de Deus, estar com a vida ocupada na obra de Deus e não ter tempo para ficar fofocando dos outros, para ficar ouvindo sobre a vida alheia, e não ter tempo para ficar preocupado com as coisas alheias, e não tem tempo para ficar aí envolvido com pecados, com coisas que vão atrair teu coração. Enquanto você estiver se envolvendo na obra de Deus por amor a Deus e sendo abundante nisso, a grande possibilidade de Jesus voltar e encontrar você de pé, com a motivação correta, fazendo a obra dele, se preocupando com as coisas dele e não com as coisas suas apenas. Tem gente que, claro, que não vai ter todo o tempo, porque tem uma demanda, tem um trabalho, tem uma empresa. Mas o tempo que você tem, que não está trabalhando, que não está correndo atrás da tua dignidade, esse tempo que você tem, Jesus espera que você invista fazendo alguma coisa para Ele. E hoje nós temos, por exemplo, uma gama de possibilidades. Hoje você tem um celular na sua mão. Por meio desse celular, você tem acesso a muita gente, amigos no seu WhatsApp, Facebook, Instagram, e você pode usar a sua ferramenta para alcançar os corações, liberar palavras de amor, palavras evangelísticas, e assim você pode, até num curto tempo que você tem, fazer grandes coisas. Mas tem gente que é tão egoísta, foi alcançada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, mas não tem no coração o encargo de reproduzir essa bênção na vida de outras pessoas. O que eu acho incrível é que muitas dessas pessoas, quando estavam no mundo, não ia para a festa sozinho, chamava os outros, ainda pagava a entrada, ainda pagava bebida, ainda patrocinava. Eu digo isso porque eu vivi lá no mundo. Aí quando se converte, vive egoísta, se tranca no seu mundinho e não se preocupa com os outros lá fora. Pode ser que você nunca seja chamado para ser pastor, evangelista, missionário, alguém integral na obra, líder de pessoas, porque isso é para quem Deus chama especificamente. Agora, falar do amor de Jesus, falar do Evangelho, reproduzir a salvação que você tem é obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós precisamos reproduzir a bênção, reproduzir a salvação, reproduzir o conhecimento de Jesus para outras pessoas. Se você é evangélico, se você é crente e vive acomodado, sem evangelizar, sem influenciar outras pessoas nesse evangelho, então você está em pecado. Porque se você é uma ovelha de Jesus, o que Jesus espera de você? Que você reproduza. Ovelha reproduz. Ovelha reproduz. Quando um pastor de ovelha percebe que aquela ovelha, ela não reproduz, ela não pare outra ovelha, então ela está doente.
E se não serve para reproduzir, ele abate. Então, quando nos convertemos, nós somos chamados para a obra. Nós somos transformados em ovelhas do rebanho, ovelhas do Senhor Jesus. E se somos ovelhas, nós reproduzimos. E Paulo está dizendo para o povo de Corinto, olha, para que vocês permaneçam firmes, para que vocês estejam prontos para subir no arrebatamento, então sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Há uma recompensa. E o trabalho principal na obra de Deus é ganhar almas. É falar do evangelho para outras pessoas. Aí de repente você diga, mas pastor, eu sou tão fraco em palavras, eu não sei falar muito, eu não sei ensinar. Mas você sabe dizer, você sabe contar a história de como você se converteu. Você sabe dizer, por mais tímida que a pessoa seja, ela sabe dizer como foi que ela se converteu. O que isso representa para ela. Se ela gosta da nova vida ou não. Fale isso para as pessoas. Fale, por mais rude que a pessoa seja, ela sabe dizer com as suas palavras, olha, eu era uma pessoa, eu vivia assim, mas eu entendi o evangelho e eu me entreguei para Jesus. Depois disso, a minha vida tem sido assim, assim, assim. E eu estou feliz porque eu estou vivendo essa nova vida. E eu sei que se a conversão, entregar a vida para Jesus foi bom para mim, pode ser também para você. Aí você convida a pessoa. Você convida os seus amigos. Porque eu não quero, xingar não, mas às vezes a gente dá vontade de dizer umas palavras fortes. Porque tem gente que se converte e depois diz assim, não, mas eu não sei falar, eu não sei chamar as pessoas, eu não sei. Mas o infeliz, quando era um bebedor de cachaça, chamava os amigos para ir beber. Por que você não chama agora as pessoas para ir para a igreja? Hein? Se envolva com a obra de Deus, se preocupe com as pessoas que estão morrendo lá fora. A não ser que você esteja só de fachada na igreja e não é liberto. Porque aí quando a pessoa não quer se envolver na obra para trazer os outros, pode ser porque ela não tem convicção ainda, porque ela não sente transformação, porque ela é falsa, porque ela ainda não está experimentando. Porque uma pessoa que está liberta, livre, consegue enxergar o antes e o depois, consegue enxergar que era uma lástima, que era pecador, que estava condenado ao inferno e agora é salvo, e essa pessoa não sente vontade de trazer outras pessoas para a sua fé, alguma coisa está errada aí. Jesus está voltando, querido ouvinte. Eu sei que eu estou pregando para católico, para evangélico, para espírita e para gente que nem crê, que até diz que é ateu. Ainda diz assim, eu sou ateu graças a Deus, né? Pois é, não importa. Não importa quem você seja. Se o Espírito Santo está abrindo teu entendimento, é para você essa palavra. É para você. Jesus está voltando. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, nada vai mudar o fato de que Ele está voltando. E se quisermos estar de pé, prontos para subir no arrebatamento, precisamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, de nos firmar, de sermos constantes na obra do Senhor, trabalhar para Deus. Quando você ora por alguém, quando você chora por alguém, jejua por alguém, fala de Jesus para alguém, convida alguém para o ambiente da fé, da igreja, você está trabalhando para Deus. Quando Jesus nos chama para o evangelho, duas coisas acontecem. Primeiro, Ele nos chama para nos salvar. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então Ele nos chama para nos aliviar, para nos dar salvação. Segundo, para usar a nossa vida para trazer outros para a salvação. Então tem um segundo chamado que é, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens.
Então Jesus te chamou para o reino, te salvou, te limpou, você se batizou, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo. Agora Ele quer que você, ao invés de ficar acomodado, só recebendo mais uma bênção, mais uma bênção e mais uma bênção, Ele quer que você dê aos outros acesso a essa bênção. Dê aos outros a oportunidade de receber a mesma bênção. Então se envolva na obra do Senhor. Por quê? Porque há um grande galardão, há uma grande recompensa. Aquele que faz a obra do Senhor, o seu trabalho, a sua obra não será vã, não será em vão o seu trabalho para Deus. Porque é que ao invés de eu estar fazendo qualquer outra coisa, até descansando, né? Geralmente eu tiro segunda-feira para descansar com a família e tudo, porque final de semana é intenso. Por que ao invés de estar descansando ou fazendo qualquer outra coisa, eu estou aqui? Estou aqui tentando ter acesso ao máximo de corações. É porque Jesus me mandou? É porque a igreja me obrigou? É porque as pessoas me cobram? Não. Eu estou aqui investindo o máximo do meu tempo para ver se mais uma alma se converta. Se mais uma vida tem os seus olhos abertos e conheça Jesus. Porque eu sei que esse trabalho que estou fazendo não é em vão. Não é em vão. E mesmo que de repente eu não esteja aqui, sabe, com a ambição de ter grandes conquistas no céu, a alma que se converter, um desviado que voltar para o evangelho, uma pessoa fraca que se fortalecer, para mim já é grande paga. Porque eu não vivo no trabalho no reino de Deus para ter recompensa apenas. Quando o Espírito Santo está em nós trabalhamos para Deus como se o reino fosse nós. A obra do meu Pai é a minha obra, a preocupação do meu Pai é a minha preocupação. Não importa se isso vai gerar recompensa para mim ou não, o que importa é que a preocupação do meu Pai tem que ser realizada. A vontade do Pai tem que ser realizada. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu estou cheio de Deus, o meu coração queima por fazer a vontade do Pai. Não importa se isso vai ter grande ou pequena recompensa. Apesar da Bíblia dizer que o meu trabalho não será vão no Senhor. Mas a minha preocupação no momento, que deve ser a preocupação de todos aqueles que pregam, é fazer a vontade do Pai. O Pai quer me abençoar? Quer, mas o Pai está muito mais preocupado em resgatar aquela alma que ainda não tem salvação. Jesus fala no capítulo 10, existem muitas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco e me convém agregá-las. Então se você está me ouvindo e você não é crente ainda, você não é convertido, Jesus olha para você e vê você como uma ovelha e Ele quer trazer você para o aprisco dele, para a igreja. Pastor, eu não estou vendo Jesus, eu não estou ouvindo a voz dele. Quem disse que não? Eu estou falando com você. A voz pode ser de um homem, mas a palavra é de Deus. O Espírito Santo está me usando para dizer para você que Jesus está esperando você no aprisco dele. Saia de onde você está. Eu desafio você mesmo. Eu não tenho problema nenhum, porque eu sou experiência nisso. Eu troquei as festas pela igreja. Eu troquei os bares pelo reino de Deus. Faça isso. Eu troquei a igreja católica, o ambiente onde se adorava imagem de escultura, pelo ambiente onde só Jesus é adorado. Não tenho medo de falar isso não, porque essa é a verdade. Porque a primeira coisa que você vai abandonar quando você entrega a vida para Jesus são os deuses mortos, os ídolos, as imagens de escultura. Eu desafio você, sai de onde você está. Saia dos bares, das drogas, do adultério, da mentira, da idolatria. Sai da vida de pecado que você está vivendo e venha para o aprisco do Senhor Jesus. Venha para a igreja, para o ambiente da fé. E o Senhor, Ele vai cuidar de você. Ele vai garantir que o seu nome seja escrito no livro da vida. E você não vai estar andando sozinho. Ele vai estar com você em todo o tempo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Essa é a introdução da palavra que a gente vai estar falando esses dias. Ainda não cruzamos a linha de chegada. O nosso momento vai chegar. O arrebatamento está perto, mas não chegou ainda, vai chegar. Até chegar lá, o nosso chamado é sermos firmes,
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Deus abençoe sua vida fortemente, querido ouvinte. Deus abençoe você que nos ouviu pela GT FM de Curimatá, pela Nova Aliança FM e também pela Sucesso FM. Nos acompanhou pelo YouTube, Facebook e Instagram. Que Deus te abençoe. Amanhã, a partir das 2 da tarde, estaremos de volta aqui e vamos continuar com essa conversa, porque era uma conversa muito boa para abençoar a sua vida. Fique com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.